Olá, bom dia! Hoje é dia 21 de agosto de 2020, sexta-feira. Eu sou a Graziela Siqueira. Peço licença para entrar na sua casa e trazer todas as informações para você começar o seu dia bem informado. E veja agora os destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Preço de medicamentos hospitalares sobe 16% na pandemia. Hospitais privados terão que informar taxa de internações de pacientes com Covid-19 e outras doenças. Covid-19, isolamento despenca e otimismo cresce. Colchões pneumáticos ampliam qualidade de atendimento na URC em Limeira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. Hospitais privados, incluindo aqueles que não atendem os pacientes do SUS, serão obrigados a informar dados do total de internações hospitalares enquanto durar a emergência pela epidemia da Covid-19. A medida consta de uma portaria do Ministério da Saúde publicada nesta quinta-feira, dia 20, no Diário Oficial da União. Medida semelhante que já havia sido adotada em abril, mas incluía apenas hospitais públicos e privados que atendiam a pacientes do SUS. Agora, a medida vale para toda a rede de saúde. E segundo a pasta, a ideia é que as informações sejam usadas para a construção de um censo hospitalar e monitorar a ocupação dos leitos durante a epidemia. A publicação da nova portaria ocorre quase 6 meses após o registro do primeiro caso da Covid-19 no país. Também se dá pouco mais de 3 meses após o Ministério Público Federal recomendar mudanças na regra anterior, publicada no início de abril, ainda na gestão de Luiz Henrique Mandetta, no Ministério da Saúde. A alegação era que a posse desses dados possibilitaria uma regulamentação sobre a requisição de leitos privados por gestores públicos. Inicialmente, porém, a recomendação não foi acatada pelo Ministério, informa a Procuradoria. Sem resposta, o tema foi levado a um gabinete de conciliação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, onde foi discutido entre o MPF e representantes da União. Questionado sobre a demora em acatar as recomendações, o Ministério da Saúde disse que a elaboração da portaria envolveu tratativas com diversos órgãos e trâmite interno. Segundo a portaria, hospitais devem informar os dados diariamente por meio do sistema vinculados ao Ministério. Entre as informações a serem fornecidas estão o número de pacientes internados na UTI e em leitos clínicos por Covid-19 e por outras doenças, além do total das altas hospitalares, o total de leitos existentes e o número de respiradores. A publicação da portaria se dá em meio a atrasos de implementação de medidas para o acompanhamento da taxa de ocupação de leitos nos últimos meses. Ainda em abril, o Ministério chegou a anunciar que faria um painel para o monitoramento dos dados, Rafa. O modelo, porém, só foi anunciado no início de junho e sem dados de toda a rede de saúde. Até a última semana, 6 capitais registravam a ocupação de leitos de UTI sobre a gestão estadual acima de 80%. Os piores cenários eram os de Goiânia e Campo Grande, seguidas de Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba e Aracaju, segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo. Em nota, o Ministério da Saúde informa que a portaria de abril foi revogada por não fazer a menção de que devem ser registradas as internações do hospital privados de forma geral, e não só aqueles que atendem pacientes do SUS. A falta dessa informação pode levar ao preenchimento incompleto por parte dos estabelecimentos de saúde, visto que somente os públicos e privados com atendimento SUS registram as ocupações no sistema, justifica a pasta. E aqueles que não registrarem os dados podem incorrer em infrações sanitárias. O texto não especifica quais, mas a lei atual prevê medidas que variam de advertência a multa de interdição a despender de cada caso. Hospitais públicos que não cumprirem a norma também podem ter pedidos de habilitação de novos leitos suspensos, informou a reportagem. A reportagem também questionou a ANAP, a associação que representa hospitais privados, sobre a medida, mas ainda não recebeu a resposta. E agora o número de brasileiros que se dizem em total isolamento ou que só saem de casa quando é inevitável vem caindo e atingiu o menor índice em agosto, apesar do número de mortes diárias pela Covid-19 não arrefecer, mostra a pesquisa Datafolha.
Em 17 de abril, dia em que foram confirmados 210 mortes pela Covid-19 no país, 21% dos brasileiros se diziam em isolamento completo e 50% diziam que só saíam de casa quando era inevitável. Em 11 de agosto, quando foram confirmados 1.274 mortes, o total de brasileiros que se diziam em isolamento total foi de 8%, enquanto a taxa de pessoas que se diziam evitar sair foi de 43%. Apesar de a pandemia estar entre fases diferentes e em diferentes regiões do país, com o número de casos e mortes em queda no norte e aceleração no sul e no centro-oeste, os brasileiros têm se comportado de maneira similar em todo o país, variando pouco além a margem do erro, independentemente da região, na pesquisa da Datafolha. São mais cuidadosos os idosos, considerados grupo de risco, e as mulheres e os mais pobres, enquanto 11% de quem ganha até 2 salários mínimos se disseram em isolamento total, essa taxa cai para 2% entre os que ganham mais do que um salário mínimo, do que 10 salários mínimos. E a diferença também entre quem apoia ou não o presidente da República, Jair Bolsonaro, que é sem partido, que desde o começo da pandemia tem minimizado os efeitos da Covid-19. Cerca de 55% de seus críticos se dizem totalmente isolados ou que só saem de casa quando é inevitável, um número que cai para 41% entre os seus apoiadores. O infectologista Domingos Alves, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, afirma que o relaxamento da quarentena se dá pelo que ele chama de propaganda feita por políticos de que a contaminação está controlada. A redução do isolamento acompanha o relaxamento das medidas restritivas, como o fechamento de comércios e serviços que foram impostos nos meses de março e abril. Se podemos abrir bares, academias, cinemas e escolas, há uma noção de que a pandemia está sob controle, afirma. A população não sai às ruas por desacreditar, por achar que não será contaminada. Sai porque há uma sinalização oficial de que a pandemia está acabando. Quando atingimos 100 mil mortos, deveríamos ter revisto todo o plano epidemiológico que foi feito no Brasil. Mas não, estamos caminhando para 110 mil mortes e chegaremos a 200 mil em outubro. E está tudo bem, disse ele. Seu colega Paulo Lutufo, também infectologista, diz que o número de isolados inferidos pelo Datafolha lhe surpreende por considerá-lo ainda alto. Um número menor de isolados, no entretanto, deve causar impacto e refletir em um aumento do número diário de mortes, disse o professor. Sobre a melhora, com o passar do tempo, os brasileiros têm se sentido mais otimistas e, pela primeira vez, há mais pessoas acreditando que a pandemia está melhorando do que piorando no país, mostra ainda a pesquisa do Datafolha. Essa é uma opinião de 46% da população em agosto, no fim de junho, e 28% haviam dado essa resposta. Também nesse caso, o otimismo é alavancado por homens, com 55% acreditam que o sistema está melhorando. E apoiadores do governo, 61%, que os avaliam a gestão do Bolsonaro como uma ótima ou boa. Do outro lado, a situação está piorando na visão das mulheres, em 50%, e quem avalia o governo como ruim ou péssimo, em 59%. O Datafolha ouviu 2.065 pessoas de todo o país nos dias 11 e 12 de agosto por telefone. E agora, o preço dos medicamentos vendidos aos hospitais do país subiu 16,4% durante os 5 primeiros meses da pandemia da Covid-19 no Brasil, de março e julho. E os dados divulgados ontem, no dia 20, são do Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais, da Fundação Instituto da Pesquisa Econômica, o FAIP, e do Bionexo. Segundo o levantamento, a alta foi impulsionada por 3 grupos de medicamentos utilizados no tratamento de pacientes com a Covid-19. Suporte ao aparelho cardiovascular, com elevação de 92,6%, sistema nervoso de 66% e aparelho digestivo e metabolismo de 50,4%. Os aumentos principais foram de remédios relacionados à analgesia, anestesia, suporte ventilatório e suporte vital. Também apresentaram aumento expressivo os preparados de hormônios sistêmicos de 21,8% e do sistema músculo-esquelético de 18,2% utilizados na unidade de terapia intensiva da UTI. Entre os fatores que contribuíram para o aumento dos preços observado, pode-se destacar 2. O primeiro deles, que tem impacto abrangente, foi a desvalorização cambial, que afeta o preço dos medicamentos e insumos, cujos mercados
os mercados estão atrelados à moeda estrangeira. O segundo aspecto mais específico foi o aumento brusco da demanda das unidades de saúde por medicamentos associados aos cuidados dispensados aos pacientes da Covid-19, principalmente aqueles do estado mais grave, disse o coordenador de pesquisa FIP do Bruno Oliva. Em julho, os preços dos remédios hospitalares registrou um avanço de 1,74, um resultado que representa uma aceleração menor em relação à variação observada no mês anterior de 4,58% no acúmulo do ano, de janeiro a julho, e o índice registra uma alta de 18,72. E de acordo com o FIPE, entre os motivos que podem ter contribuído para a aceleração menor no último mês estão a estabilização da taxa do câmbio, a reestruturação gradual das condições do mercado, a queda dos casos da Covid-19 nos grandes centros urbanos do país e a readequação, ainda que parcial, das condições de oferta após o choque inicial. E agora, por conta do atual cenário da pandemia da Covid-19, a campanha Bombeiro Sangue Bom deste ano não tem um calendário diferenciado. E a ação que costuma ocorrer no mês de julho fica especialmente ativa a Fundação Pro Sangue até o fim de setembro. Desde 2004, a iniciativa é realizada em julho por conta do Dia Nacional do Bombeiro no Brasil, comemorado no dia 2 do mês. O período é bem oportuno, pois coincide com o inverno e as férias escolares, que é um momento crítico para os estoques dos hemocentros de todo o país. Contando com a organização do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Estado de São Paulo, a campanha Bombeiro Sangue Bom é uma das mais representativas no cenário da ProSangue. E desde que foi criada, apenas a fundação foram registradas 14.946 doações por esse motivo. E para participar, basta fazer o agendamento online pelo site e no dia da doação informar no cadastro o motivo T193, Bombeiro Sangue Bom e o nome do agrupamento. E agora, a Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Saúde, instalou na última sexta-feira, dia 14, 30 colchões pneumáticos anti-escara na unidade de referência do coronavírus. Os colchões, que já estão em uso, melhoram a circulação sanguínea dos pacientes e evita o aparecimento de escaras, que se configuram por lesões na pele e no tecido subjacente devido à pressão prolongada. Das cidades da região que contam com a unidade de referência para o tratamento da Covid-19, apenas o município de Limeira investiu na melhoria da acomodação dos pacientes internados com a utilização dos colchões pneumáticos. O material adquirido é automático e dispõe de 5 níveis de massagem e são destinados um especial aos pacientes da UTI, que estão entubados e pronuados. Segundo a equipe técnica que atua na URC, já foi observado melhora nos internados com a hipertermia e os edemas. E agora eu quero falar para vocês da Magnum Isso Filme. Para vocês, porque ela já está há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com as melhores películas para o seu carro, empresa ou residência. Lá você encontra todo o modelo de películas para proteger e dar mais conforto para sua família ou empresa. Conheça também outras vantagens que as películas oferecem, além do conforto visual e estético do veículo. O bem-estar com a proteção das películas Suntec, que são películas de alta performance com alta rejeição de calor, controla a luminosidade e ainda protege contra os raios UVA e UVB. E você ainda pode parcelar em até 4 vezes nos cartões. A Magnum Isso Filme fica na Avenida Carmine Feola, número 570, em Americana, pertinho do Estádio Vita do Rio Branco. Chame pelo WhatsApp pelo número 19 3405 7402 ou curta a página da Magnum Isso Filme no Facebook. E agora, vamos a um rápido intervalo. Hurry up! Hold on, bear with me. Hold on, bear with me. Come on, you can do it. Não viaje na maionese. Na Influx você aprende a pensar em inglês e domina o idioma em menos tempo. Domínio do inglês mais rápido, a Influx garante. Pensou em inglês, pensou em Influx.
Cassiano Auto Center, freio, suspensão, injeção eletrônica, alinhamento, balanceamento, escapamento e troca de óleo, mecânica em geral, pneus, rodas e suspensões especiais. Todas as marcas nacionais e importados. Cassiano Auto Center, a melhor escolha para o seu carro. Avenida Carmine Feola, 1028 no Catarina Zanaga, em Americana. Ligue e faça seu orçamento sem compromisso. 3648-9993 ou 3648-9989. Cassiano Auto Center. O mundo precisa conhecer o Brasil by Brasil. Somos exemplo de sustentabilidade, com mais de 60% de nossa vegetação nativa conservados. Temos a maior biodiversidade do planeta, com mais de 100 mil espécies animais e 40 mil vegetais, 20% da vida da Terra. Nossa matriz energética é limpa e renovável e temos um código florestal que é modelo para o mundo. Conheça um novo Brasil, consciente e sustentável. Conheça o Brasil by Brasil. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e o programa segue ao vivo nas redes sociais, através no Facebook e no YouTube. Bom dia você que ligou sua TV agora, aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora, confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães do Clima Tempo. Nesta sexta-feira, uma frente fria vai avançar sobre a região sudeste do país. A previsão para o centro-leste, o sul e oeste paulista, sul de Minas Gerais, áreas da zona da Mata Mineira e Rio de Janeiro é de céu encoberto e chuva frequente. No norte e noroeste paulista e em parte do Triângulo Mineiro, deve apenas garoar. Na região de São Mateus, no Espírito Santo, a previsão é de chuva passageira. Já na região de Belo Horizonte e de Caratinga, o sol vai aparecer pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. No centro-sul do Espírito Santo, a previsão é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva em alguns momentos do dia. Já nas demais áreas da região sudeste, não tem previsão de chuva. Em Uberlândia, o sol vai aparecer entre muita nebulosidade e no centro-norte de Minas Gerais, o sol vai brilhar forte. No noroeste de Minas Gerais, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No litoral paulista e litoral sul fluminense, a situação é de alerta. Tem risco de chuva persistente com moderada a forte intensidade que pode ser volumosa. Já nos demais locais do centro-leste paulista, áreas do sul de Minas Gerais, da zona da Mata Mineira, no centro-sul do Espírito Santo e nas demais áreas do Rio de Janeiro, tem risco de chuva com até moderada intensidade. São esperadas rajadas de vento de moderada a forte intensidade no centro-leste paulista, no Rio de Janeiro, centro-sul capixaba, áreas do sul de Minas Gerais e da zona da Mata Mineira. No litoral sul paulista tem risco de ressaca e são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura. Já na faixa que vai de Santos até Linhares, também tem risco de ressaca e são esperadas ondas de 2,5 metros a 3 metros de altura. A mínima prevista em São Paulo é de 10 e a máxima é de 13 graus, mínima de 20 e máxima de 25 graus em Vitória. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar sobre o litoral paulista e litoral sul fluminense, onde os volumes de chuva devem variar de 50 a 100 milímetros acumulados e chegar a 150 milímetros em pequenas áreas do litoral paulista. Já nas demais áreas do leste paulista, do sul de Minas Gerais, áreas da zona da Mata Mineira, nas demais áreas do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, os volumes de chuva vão variar entre 20 e 50 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa tem pouco ou nenhuma chuva prevista e nas demais áreas do sudeste os volumes não vão ultrapassar os 20 milímetros.
Obrigada, Larissa, pelas informações. E agora a Volkswagen negocia corte de funcionários em suas 4 fábricas no país, com a alegação de que é preciso adequar o quadro de pessoal à atual demanda do mercado, enfraquecida pela crise provocada pela pandemia do coronavírus. O assunto já foi discutido na terça-feira e ontem entre os dirigentes da montadora e representantes dos sindicatos de trabalhadores. A empresa emprega ao todo 15 mil funcionários. Segundo os dirigentes sindicais que participaram do encontro realizado na fábrica do ABC Paulista, o excedente seria de 35%, ou seja, cerca de 5 mil pessoas entre funcionários da linha de produção e do administrativo. O porta-voz da empresa afirmou ser precipitado falar em números, uma vez que a empresa propõe negociar medidas de flexibilização que incluem a redução de salários e de benefícios, como participação nos lucros e resultados do PLR, vale transporte, convênio médico, além de corte e reajustes salariais, o que eventualmente ajudaria a reduzir o número de excedentes. Também não descarta abrir planos de demissão voluntária pelo PDV. Em nota, a Volks confirma o processo de negociação e cita medidas de flexibilização e de revisão dos acordos coletivos e alguns prevê estabilidade do emprego até 2021. A direção da montadora alega a necessidade de adequação do número de empregados ao nível atual de produção com foco na sustentabilidade de suas operações no cenário econômico atual, muito afetado pela pandemia do novo coronavírus. A montadora cita dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a FANVEA, que a produção de veículos deve cair 45% neste ano e a recuperação do mercado só deve vir em 2025. Só na pandemia, desde março, o setor fechou com 3,2 mil vagas e em 12 meses foram 6,2 mil. Hoje, as montadoras entregam 122 mil funcionários no inicial do mês. E a Renault demitiu 747 pessoas no Paraná, mas após a greve e negociações com o sindicato, eles foram registrados e a empresa abriu um PDV. Sobre a conjuntura, o sindicato da metalúrgica da ABC, onde está a maior fábrica do grupo, a de São Bernardo do Campo, com 8,6 mil trabalhadores, informa que novas reuniões estão programadas para a próxima semana. Nossa visão é de que coisa boa não vem por aí. Infelizmente, afirma Júlio Henrique da Silva, secretário de Finanças do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos. Segundo ele, os sindicatos entendem que a pandemia agravou o cenário, mas esperam construir alternativas conjuntas para evitar os cortes. A fábrica de São Carlos produz motores e tem 940 funcionários. O grupo também tem a unidade de São José dos Pinhais e Taubaté, ambas fabricantes de automóveis. A Volkswagen é a segunda montadora que mais vende carro no país, atrás da General Motors. As informações são do estado de São Paulo. E agora a taxa de desocupação cresceu 12,4% para 13,1%, atingindo 12,3 milhões de pessoas em julho. No mês, mais 438 mil pessoas ficaram sem emprego, se comparando a junho. A população ocupa caiu para 81,5 milhões de trabalhadores e os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Mensais, do PNAD da Covid-19, divulgada ontem, dia 20, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE. Segundo a pesquisa, dos 9,7 milhões que estavam afetados no trabalho e 6,8 milhões informaram o motivo, que era o distanciamento social provocado pela pandemia da Covid-19, o que representa um recuo de 42,6% na comparação com a contingente de pessoas afetadas em junho. Para a coordenadora da pesquisa, Maria Lúcia Vieira, o movimento pode significar retorno ao trabalho ou demissão. Isso corresponde a menos da metade das pessoas que estavam afastadas em maio, quando a pesquisa começou. Elas retornaram ao trabalho ou podem ter sido demitidas, observou ela. A pesquisa apurou ainda que entre os que estavam afetados no trabalho, 8,4 milhões trabalhavam de forma remota, que representam 11,7% da população ocupada, que não estava afastada. Sobre a ocupação, o percentual das pessoas ocupadas em relação às pessoas com idade de trabalhar passou de 49% em junho para 47,9% em julho. Dos 81,5 milhões de ocupados em julho, 9,7 milhões estavam afastados do trabalho. Desses, 6,8 milhões, o motivo do afastamento era o distanciamento social. Na comparação com junho, os dois contingentes caíram.
respectivamente 34% e 42,6% no total de pessoas ocupadas. A proporção de afastadas por causa da pandemia caiu 14,2% para 8,3%. Todas as unidades da federação tiveram uma queda nesse indicador, com excesso do Amapá e do Rio Grande do Sul e Rondônia. Da população ocupada, cerca de 3,2 milhões estavam sem remuneração no trabalho, o que representa 32,4% do total de pessoas afastadas no trabalho. Em junho, quase metade dos afastados, 48,4%, ficou sem a remuneração. A população fora do trabalho foi estimada no mês passado, em 76,5 milhões de pessoas, com uma alta de 2,1% em relação a junho, e do total, 28,2 milhões, ou 36,9%, gostariam de trabalhar, mas não buscaram trabalho, e 19 milhões, 24,8%, disseram que a pandemia ou a falta de trabalho na localidade impediram a busca, apesar da vontade de trabalhar. E agora uma mulher de 39 anos se feriu após um bandido a empurrar para derrubou ela e empurrou para roubar a bicicleta na Avenida Ampélio Gazeta, nas proximidades de uma faculdade em Nova Odessa, às 22h20 desta quarta-feira, de 19. O ladrão e a bike, avaliada em R$3 mil, não foram localizados. Foi a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa que atendeu a ocorrência. A vítima voltava do trabalho pela ciclofaixa quando ocorreu o assalto. Guardas municipais informaram que a vítima teve uma lesão no ombro com a queda e foi socorrida ao Hospital Municipal e Maternidade Dr. Acílio Carrion Garcia. A bicicleta roubada é do modelo Sense Aro 29 preta, com detalhes em verde neon. Segundo a vítima, o assalto foi praticado por um homem moreno, magro, com 1,60 m de altura e cerca de 20 anos, que vestia shorts marrom, camiseta verde, chinelo e boné escuro. O ladrão subiu na bicicleta e fugiu no sentido da rodovia Walter Manzetto, em Sumaré. Os guardas municipais Picone e Ivanildo efetuaram buscas, mas não localizaram o assaltante. As ocorrências foi apresentada no plantão policial. E o incêndio que atingiu a garagem de uma empresa de ônibus localizada em Paulínia, na manhã desta quinta-feira, dia 20. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas às 12h40 e não há registro de feridos. Segundo a corporação, 49 ônibus foram destruídos no incidente. Cerca de 48 ônibus da empresa de ônibus Romero da Rua São Bento, em Paulínia, pegaram fogo. No imóvel atingido pelo incêndio, abriga uma sede da empresa de turismo Romero Esteves e fica localizado na Rua São Bento, número 380, no bairro Santa Cecília. E, de acordo com a corporação, foram usados 100 mil metros cúbicos de água e 30 pessoas, incluindo bombeiros, brigadistas de empresas privadas e agentes da Defesa Civil, participaram do combate às chamas. As possíveis causas do incêndio estão sendo apuradas. E agora, a Polícia Militar e a Polícia Civil realizaram nesta quarta-feira, dia 19, a Operação Quarta Barato, em Americana. Foram abordados e fiscalizados estabelecimentos de hospedagens, hotéis, pousadas e pensões do município. O objetivo da operação é do combate a crimes como tráfico de drogas, prostituição infantil e localização de procurados pela Justiça. Foram fiscalizados 7 estabelecimentos, abordando 149 pessoas e 10 veículos. Dentre os abordados, haviam diversos com antecedentes criminais. Segundo a polícia, nenhuma pessoa foi detida nessa primeira operação, sendo que outras serão desenvolvidas nos mesmos modelos. A Polícia Militar elaborou 5 notificações para a Prefeitura de Americana em relação a estabelecimentos com irregularidades quanto ao alvará de funcionamento. E agora vamos falar da Multicar Polimento, que oferece tudo o que é de melhor em polimento, cristalização, higienização, vitrificação, limpeza, hidratação de interiores e de couro, lavagem completa com cera, polimento dos faróis, trabalhando com os melhores produtos da 3M. Eles buscam o seu carro aonde você estiver, com toda a segurança. O WhatsApp é o 19 989 39 7845 ou vá até a Avenida Carmine Feola, no número 896, em Americana, em frente ao estádio Décio Vita. E agora, vamos a um rápido intervalo. O carro morreu, não passe vergonha. Seu veículo não quer ligar e você não sabe o que fazer? Ligue para a Central das Baterias, que iremos socorrer você e seu carro. Central das Baterias. Parcele em até 6 vezes no cartão. Você pode pedir sua bateria via WhatsApp. Simples, rápido e fácil. 974155654.
Central das Baterias, Avenida da Saudade, número 20, Americana. O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você nem vê. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Condomínio Serelepe, na cidade de Santa Maria da Serra. Um lindo condomínio fechado com fundo para o Rio Piracicaba. Com toda a infraestrutura, área de lazer em um local privilegiado para você. O melhor para sua família você encontra aqui. Lotes de 1.000 metros, parcelados em até 24 vezes sem juros para você. Faça já sua reserva. Ligue 019 99811 9634 ou 019 99236 2355. Condomínio Serelepe, o melhor para você e toda a sua família. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e uma agência do Banco do Brasil em Cordeirópolis foi furtada na madrugada desta quinta-feira, dia 20. Segundo as informações, criminosos entraram no local, que fica na rua Visconde do Rio Branco, no centro, e teriam utilizado um maçarico para cortar um caixa eletrônico. O dinheiro do caixa eletrônico foi levado e os agentes de segurança irão investigar imagens do local para tentar identificar os responsáveis pelo crime. E agora, o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Santa Bárbara do Oeste protocolou um ofício à administração municipal ontem, no dia 20, solicitando uma nova reunião para tratar sobre o dissídio de 2020. Conforme explicou o presidente da entidade, Giovanni Bonfim, essa pauta foi prorrogada em virtude do momento crítico da pandemia vivido no mês de maio, mês da data base dos servidores públicos, quando ocorreu a primeira reunião. Esse repasse inflacionário é previsto pela Constituição anualmente como forma de garantir ao trabalhador a manutenção do seu poder de compra, acompanhado a oscilação do preço dos produtos e que não se caracteriza com aumento salarial em respeito à Lei das Eleições 9.504 de 97 e, além disso, a Lei Complementar de 173 de 2020, no artigo 8º, incisivo, respalda o repasse aos trabalhadores do Índice Nacional de Preços aos Consumidores, acumulado no período de maio de 2019 e abril de 2020, demonstrando que nossa reivindicação é justa e legal, explicou Bonfim. A pauta ficou pendente junto aos trabalhadores desde o mês de março. Aguardaremos um posicionamento da administração para darmos finalização a essa pauta, disse Bonfim. E a DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Americana, localizou um carro produto de furto escondido no conjunto habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara do Oeste, nesta quinta-feira, dia 20. O veículo, que tinha sido furtado nesta quarta na Unimed de Santa Bárbara do Oeste, que estava estacionado em um dos prédios, no apartamento correspondente à vaga, os policiais acharam documentos pessoais e fotografias que identificam um homem de 24 anos e uma adolescente de 17 anos. Os dois, que não estavam no local, passaram a ser investigados pela DIG. No imóvel, a equipe também achou 102 gramas de crack e 24 gramas de maconha. Os agentes apreenderam ainda uma réplica de pistola, munição de diferentes calibres, 5 relógios, 3 celulares, um capacete, 2 folhas com informações do PCC, primeiro comando da capital, e uma balança de precisão. Os policiais compareceram no local à tarde, após a denúncia anônima. A DIG já devolveu o carro à vítima e agora tenta encontrar responsáveis pelo furto. A delegacia registrou a ocorrência desta quinta-feira como a localização do automóvel e apreensão de drogas. E agora eu quero te dar uma dica. Nada melhor do que comer aquela comida gostosa com sabor de vó, né? Que tal então você fazer o seu pedido no restaurante Le Petit? Lá você encontra a melhor comida caseira com preço bem pequeno. As refeições são a partir de R$10 e você pode pedir também pelo WhatsApp pelo 19 3461 9846 ou ainda conhecer pessoalmente. Agora aberto novamente, tomando todas as precauções recomendadas.
Então corre para Le Petit Restaurante, Rua Álvaro Ribeiro, número 258, na Vila Heder, esquina com a Rua Cândido Cruz, aberto das 10h30 às 14 horas. Tem estacionamento próprio para sua segurança. Confira o cardápio do dia no site www.restaurantelepetit.com.br. E agora, a Prefeitura de Limeira, por meio da Divisão de Controle das Zoonoses, realiza nesse sábado, dia 22. Atenção, então, pessoal, por favor, segura para mim. Desce. Das 7h30 ao 12h30, mais um mutirão de combate à Aedes aegypti nos bairros Parque Hipólito Expansão, Residencial Antônio Brigato e Jardim Boa Esperança. A ação contará com o envolvimento de 110 servidores entre agentes comunitários de saúde, de controle de zoonoses e de combate às endemias. Haverá vistoria dos imóveis para eliminação de criadouros e orientação aos moradores. Os agentes estarão uniformizados e com crachá. O chefe da divisão, Pedrina Aparecida Rodrigues Costa, pede que a população receba bem os servidores em suas casas para acompanhar a vistoria. Ela ressalta ainda que os moradores devem realizar a inspeção do imóvel pelo menos uma vez na semana, a fim de eliminar e impedir a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti. E agora, o protesto marcado para esta quinta-feira, dia 20, para reivindicar o retorno da mão dupla do viaduto Amadeu Elias, foi cancelado por falta de adesão. A manifestação aconteceria em frente à Prefeitura de Americana. E segundo os participantes, pelo menos 200 pessoas tinham confirmado a presença no ato. Mas na hora, não havia nem 20 pessoas. A PM, a Polícia Militar e a Gama, a Guarda Municipal de Americana, que havia sido avisados pelos manifestantes sobre o protesto, chegaram a comparecer no local. Um dos que apareceram, o comerciante Jânio de Souza, de 47 anos, lamentou a situação. O detalhe é acreditar e confiar nas pessoas, porque se assinar e delegar que vai estar vindo, a gente confia, mas chega no dia e não aparece. Amadeu Elias passou a ter mão única em outubro de 2018 e lojistas e moradores das proximidades se mobilizam desde o início do ano pela volta dos dois sentidos. Eles argumentam que a mudança prejudicou o comércio e dificultou o trânsito. A Prefeitura reforça que, neste momento, não há previsão de uma nova modificação no viaduto. Agora vamos falar sobre o comércio de Santa Bárbara do Oeste, que vai passar a abrir das 10 às 18 a partir desta sexta-feira. O governo do estado publicou ontem, no dia 20, no Diário Oficial do Estado, o decreto que autoriza os municípios que estão na fase amarela do Plano São Paulo a ampliar o horário de funcionamento de 4 para 6 a partir desta sexta-feira, dia 21. Com isso, Santa Bárbara do Oeste, os estabelecimentos passarão a atender das 10 às 18 horas. E agora vamos a um rápido intervalo. Lojão do Jeans. No Lojão do Jeans você encontra jeans feminino e masculino do 36 ao 46 e moda plus size do 46 ao 54. Macacão jeans e calça e shorts, shortinhos e bermudas, saias, jaquetinhas e muito mais. O melhor jeans da cidade está no Lojão do Jeans, Rua Fernando de Camargo, 167, Sala 3, Galeria Convívio, no centro de Americana. Faça seu pedido pelo WhatsApp 019 98391 5383 ou acesse o Facebook Lojão do Jeans, Instagram Lojão do Jeans Americana. O melhor jeans da cidade está no Lojão do Jeans. Nova TV Todo Dia, canal 14 do seu digital da sua TV, no seu bairro, para ouvir a sua reclamação. Entre em contato com a nossa produção que nós iremos até você. Sintonize canal 14 da sua anteninha digital. É a TV Todo Dia nos 4 cantos da cidade, levando a informação com alta credibilidade. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia e vamos saber agora como fica o trânsito para essa sexta-feira. A SP-101 tem congestionamento desde o trevo de Hortolândia até a chegada ao trevo da Bosch. A rodovia Santos Dumont tem congestionamento desde o Jardim Itatinga até a chegada da Avenida Prestes Maia. A Avenida Comendador Aladino Selme tem trânsito lento desde a Rua Maria Lourdes Pintos dos Santos até a chegada à rodovia Dom Pedro. A rodovia José Lozano de Araújo tem trânsito lento desde a saída de Paulínia até a chegada à rodovia Anhanguera.
A rodovia Venâncio Calegari tem trânsito lento desde a saída de Hortolândia até a chegada da rodovia Anhanguera. A rodovia Anhanguera tem trânsito lento na pista local desde a saída do Jardim Nova Veneza até chegando ao trevo do Jardim Maria Antônia. A rodovia Anhanguera tem tráfego lento desde a Avenida São Judas Tadeu até a chegada ao trevo da rodovia Dom Pedro. A rodovia Astrônomo Jeane Colline, que liga Nova Odessa Americana, tem congestionamento desde a saída da Avenida Ampélio Gazeta até a chegada à SP-304. Então, você que vai passar por essas regiões, há trânsito lento. Aqui chove bastante, então atenção dobrada no trânsito. Vai fazer muito frio nesse final de semana, então se cuide, fique em casa, use máscara, higienize as mãos. Um bom final de semana, eu encerro essa edição. Obrigada pela companhia de todos os dias. Ao meio-dia tem muito mais informação no Jornal Todo Dia News com a Luciana Ribeiro. Fique ligado na nossa programação e eu fico por aqui. Que você tenha um bom final de semana. Eu te espero segunda-feira, às 7h15, no mesmo horário, aqui na Nova TV Todo Dia, no canal 14.1 digital e ao vivo pelas redes sociais. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Wanderley Carceliano. Tchau!